Agora são exatamente 12:13. Isso mesmo, Adão. E agora, hoje, além do Dr. Antônio Walter, que deu esse esclarecimento especial a todos do Jornal DBC, nós também estamos recebendo o palestrante Daniel Tadoni, que é sociólogo formado pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em arquivística pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e também cursou no período de um ano o curso de Ciências Políticas na Universidade de Pavia, na Lombardia, na Itália. Ele que trabalhou no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e no extinto portal Brava Itália, no Consulado Geral da Itália em São Paulo e no Consulado da Itália no Recife. E ele se faz presente, e agora nós entramos numa fase muito importante, que é a campanha para os deputados e senadores italianos no Brasil, e ele vem dar a sua graça. E boa tarde a todos os nossos ouvintes. Muito boa tarde, Daniel, seja bem-vindo ao Jornal DBC. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Obrigado por receber-me aqui. Para a gente só esclarecer, você é candidato a deputado. Isso, eu sou candidato a deputado ao Parlamento Italiano. Os cidadãos italianos residentes na América do Sul são chamados a votar agora nesse mês de fevereiro. As pessoas receberão por correspondência um material do consulado para votar, e as pessoas poderão votar para escolher 4 deputados e 2 senadores para o parlamento italiano. Nós temos aqui em São Carlos aproximadamente 1.200 eleitores aptos a darem o seu voto, é isso? Exato, aqui em São Carlos 1.200, eu acredito aqui que na região, somarmos aí Araraquara e outros municípios, deve dar por volta de uns 3.000, né? Mais ou menos 3.600. E no estado de São Paulo, nós temos 150 mil eleitores. 150 mil eleitores? No estado de São Paulo. No Brasil todo são 351 mil eleitores. O Daniel, só uma questão até de curiosidade. Dessas pessoas que votam, todos que estão aptos a votar, eles são cidadãos italianos no Brasil ou são cidadãos brasileiros com cidadania italiana? Ou são os dois? É uma mescla? É uma mescla. Na verdade, assim, 95% do eleitorado são cidadãos italianos que também são cidadãos brasileiros. Certo. Como eu, né? Sou ítalo-brasileiro, sou cidadão brasileiro por ter nascido aqui e sou cidadão italiano por sangue, como grande parte até da população de São Carlos. A grande maioria tem ascendência italiana, pode ser italiano, mas poucos acabam fazendo o seu pedido de cidadania. Mas os eleitores, basicamente 95%, são pessoas nascidas no Brasil ou fora da Itália, enfim, e italianos também por descendência. Somente uma pequena parte que são italianos nascidos na Itália e emigrados para o Brasil, às vezes crianças ou adultos, né? Mas é só uma pequena parte. E o seu trabalho como deputado, no que ele vai, vamos dizer assim, beneficiar ou interferir, qual a especificidade dele com relação aos cidadãos ítalo-brasileiros que estão aqui hoje no Brasil? Que realmente, no que você vai ajudar esses ítalos brasileiros? O papel do representante, seja ele o deputado ou o senador, é o papel de representar os italianos residentes na América do Sul, tá? Porque essa é uma votação que votam cidadãos italianos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Venezuela, tá? Toda a América do Sul. Então você é o representante desse grupo de cidadãos e defender os interesses das pessoas que estão no exterior, os problemas mais próximos, né? As pessoas que estão no exterior. Problema para emissão de passaportes, ser atendido nos consulados, tentar estabelecer parcerias para fazer com que os jovens tenham acesso ao ensino superior na Itália, ao ensino da língua italiana. Enfim, as plataformas e as necessidades são muitas. A atuação de um deputado ela é um tanto limitada, mesmo pela proporção, né? Para vocês terem uma ideia, na Itália existem quase 1.000 parlamentares, entre senadores,
300 e poucos, e deputados 600 e poucos, né? São praticamente 1.000 parlamentares. E os eleitos no exterior são 18 no total. Então nós falamos assim de um percentual bastante pequeno. Então quando alguns concorrentes aí a esse posto de deputado e senador, eles, você vê as plataformas, as propostas, eu vou propor a lei isso, vou propor a lei para isso, isso assim, a possibilidade de ver isso aprovado é praticamente nula, tá? Para vocês terem uma ideia, os italianos no exterior podem votar, podem escolher representantes desde 2006. A primeira legislatura foi de 2006 a 2008, depois houve uma legislatura de 2008 a 2013, e por fim essa terceira legislatura 2013 a 2018. Agora nós vamos para a quarta legislatura com representantes do exterior. Nesses 12 anos, projetos de lei para os italianos do exterior foram aprovados zero. Nenhum. Né? Então, quando o candidato diz, vou propor esse projeto de lei, vou propor aquilo outro, isso é uma fantasia, né? O trabalho do parlamentar, do deputado, do senador eleito no exterior, ele é um pouco mais singelo, ele é um pouco mais pé no chão, né? Que é o quê? É estar ao lado das pessoas para resolver os seus problemas mais simples, que é o problema da emissão do passaporte, porque para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Curitiba, o cidadão italiano que é residente no Paraná ou em Santa Catarina demora mais de um ano para conseguir agendar uma simples emissão de passaporte, né? Em Vitória, né, ou seja, no Espírito Santo, tem um gravíssimo problema lá para a comunidade italiana local. Nós estamos falando lá de mais de 20.000 italianos residentes do Espírito Santo, que tem um problema gravíssimo, porque no Espírito Santo nem consulado existe. Existe um consulado honorário que funciona mal, e uma reclamação geral, e nada é feito. Agora muitos tentam se dedicar a isso na última hora da eleição, né? Como no Brasil, nós sabemos como é que ocorre, né? E, enfim, estou dando um exemplo de problema, existem vários outros, né? As pessoas reclamam muito do tratamento que elas recebem nos consulados em geral. Eu já trabalhei em 2 consulados. Eu sei como do lado de dentro do balcão e do lado de fora do balcão. Eu sei como nos consulados tem muita gente de valor, mas também, infelizmente, algumas pessoas que não tratam bem aqueles que lá chegam para serem atendidos e etc. Muitos saem humilhados, né? Então é uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar de uma vez por todas, e isso tem que ser visto de perto, né? Então eu como representante, como deputado, eu não quero me inebriar, digamos assim, não quero ter altas fantasias de projetos mirabolantes e palavras bonitas, né? Sinergias, parcerias, relação comercial, ou seja, isso não que você não possa buscar, porém a tarefa principal do representante é estar ao lado das pessoas para resolver os seus problemas reais do dia a dia. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. Hoje, quanto tempo demora para você requerer todo o processo de cidadania italiana? Aqui no estado de São Paulo, ou seja, na área aqui de circunscrição, de jurisdição do Consulado de São Paulo, eles estão chamando as pessoas que fizeram um pedido no ano de 2005. Então nós estamos falando em quase 13 anos de espera. 13 anos. Exatamente, 13 anos de espera. Nos outros consulados não é muito melhor do que isso. Existe a esperança que isso acabe melhorando com alguma verba adicional que possa vir para a contratação de funcionários, né? Mas até o momento nenhum dinheiro extra chegou. Estamos na esperança justamente de que isso possa se acelerar. E esse processo que você bem colocou é um processo desse século, um processo relativamente novo, 12 anos, né? Que está tendo essa eleição fora, né? Sim. E qual que é o número de representantes que você disse que pode ser fora da Itália? Fora da Itália falando fora da Itália, em todo mundo são 12 deputados e 6 senadores. 12 deputados, isso no mundo todo? No mundo todo. 12 na deputados América do Sul e 6 senadores. Tá. Quantos são os candidatos aqui no Brasil? Olha, candidatos na América do Sul, somando candidatos a deputado e candidatos a senador, temos 83. 83? Sim. Muitos estão na Argentina. Eu não fiz essa conta ainda só para os residentes no Brasil. Tá. Uma boa lembrança. Deixa eu só perguntar um detalhezinho. Desses milhares de votos que tem,
ele é uma votação, vamos dizer assim, direta e simples, é uma conta simples, não tem nada de coeficiente para quem vai ser o eleito. Não, é uma conta complicada, não é nada simples. A eleição, ela ocorre, nós temos, para a eleição aqui na América do Sul, 8 listas ou partidos, né? Eu, por exemplo, me apresento com uma lista. O que é uma lista? Chama-se lista cívica. Né? Na Itália, você não necessariamente tem que estar filiado a um partido para concorrer às eleições. Então, qualquer grupo de cidadãos pode se reunir e formar uma lista cívica. A única exigência formal é que ela tenha um número X de apoiadores para que essa lista se apresente e seja registrada. Né? São 500 assinaturas. Nós conseguimos essas 500 assinaturas e tivemos a nossa lista registrada. Mas nós não somos um partido político, né? Então, só para ter uma ideia do que são listas e partidos. Entre listas e partidos na América do Sul, nós temos 8, tá? São 8 listas ou partidos. A eleição ocorre da seguinte maneira: os votos válidos são divididos pelo número de vagas. Então, supondo que nós tenhamos 400 mil votos válidos, nós teremos um coeficiente eleitoral de 100 mil votos. Então, a cada 100 mil votos se faz um deputado. Então, se nós tivermos uma lista com 150 mil votos, ela faz um deputado. Depois, se nós tivermos uma lista com 90 mil votos, ela faz outro deputado. Se a terceira lista tiver, por exemplo, 40 mil votos, o que acontece? A primeira lista tem um resto, ou seja, um número que sobrou maior do que a votação da outra lista. Então, essa lista faz mais um deputado. E aí, a terceira lista faria o quarto deputado, mesmo que ela tenha um número de votos menor que o coeficiente. Vai para quem tem um número mais próximo do coeficiente. É um tanto complicado, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que um deputado pode ser eleito com 12 mil votos e outro pode ter 30 mil votos e não ser eleito. Depende da lista onde ele está. Porque a distribuição das vagas é feita para a lista, não para os indivíduos. Vamos fazer uma ideia. Nós teríamos aí a possibilidade de fazer 3 deputados aqui no país? Olha, isso é um pouco complicado pelo seguinte: a Argentina tem o dobro de eleitores do Brasil. A Argentina tem 700 mil eleitores. Então, ou seja, fazermos 3 só no Brasil é complicado. Embora eu, particularmente, não goste dessa divisão bairrista entre os brasileiros e os argentinos. Eu acho que todos perdem. Perdemos nós e perdem eles. E sobretudo nós, porque se os argentinos se fecharem, para minha lista, por exemplo, nós somos 8. São 2 brasileiros, 3 argentinos, 1 chileno, 1 paraguaio e 1 venezuelano. Ou seja, estou falando de residentes desse país. Então, 3 argentinos, 2 brasileiros, 1 chileno, 1 paraguaio e 1 venezuelano. Eu acho que isso é legal, isso é uma coisa importante. Porque somos todos descendentes de italianos, somos todos italianos residentes na América do Sul. Então, eu acho que essa contagem entre argentinos e brasileiros é uma coisa meio que é contraproducente, né? A gente acaba perdendo o foco. Eu acredito que nós teremos no Brasil pelo menos 2 representantes, né? Desses 6. É possível que tenhamos 3. Mais do que isso, eu já acho um pouco inviável pela distribuição dos votos, etc. Mas isso é imprevisível, porque você pode receber votos, seja no Brasil, seja na Argentina, no Peru, na Colômbia. Ou seja, é natural que para os brasileiros exista ainda uma limitação a mais. E a limitação do idioma. Por mais que eu, por exemplo, particularmente fale espanhol, é difícil você chegar nessa população. Então, se os brasileiros resolverem se isolar, a gente vai acabar não tendo representante nenhum. Né? Então, é importante que as listas sejam listas integradas, e listas... tenha interação. Exatamente, porque o Brasil é o segundo colégio eleitoral, né? Vem a Argentina, depois o Brasil, depois a Venezuela, depois o Uruguai, depois o Chile. Então, nós temos essa força, né? E, obviamente, temos também uma dinâmica especial entre essas comunidades, e eu acredito, hoje, por exemplo, nós temos dos 6 representantes, nós temos um senador residente na Argentina, um senador residente no Brasil. 2 deputados residentes na Argentina, 2 deputados residentes no Brasil. Então nós temos uma paridade, embora os argentinos tenham o dobro do eleitorado. Eu gostaria que isso se mantivesse, né? Ou seja, se mantivesse nessa conta. E é importante, eu como brasileiro gostaria disso. Mas eu acho que nós não perdemos se eventualmente alguma coisa se desequilibrar. O importante é que o representante, seja ele quem for, seja um representante desse perfil que eu estava dizendo.
um representante próximo. Eu, por exemplo, sendo eleito, eu não vou me limitar ao Brasil. Eu tenho verdade, eu até ia vir numa pergunta assim, qual que é exatamente a sua proposta de campanha, vamos dizer assim, para deputado ítalo-brasileiro? Porque então, mesmo, como você mesmo colocou, não tendo aqueles sonhos mirabolantes, ou como você tem falou, uma palavras proposta vãs, de como você mesmo vontade, colocou, né? você deve ter uma plataforma que você quer impor. Não, a primeira plataforma é essa que eu já mencionei, representante das pessoas. Eu não sou um representante de um partido, porque alguns são eleitos e devem primeiro obediência ao partido. Sim. Depois ver os interesses dos italianos na América do Sul. Outros, por exemplo, têm um projeto pessoal de poder, né? Pessoas que são políticas profissionais, né? Filho de políticos que nunca tiveram outra ocupação na vida a não ser político. Então são apoiados por políticos brasileiros, por partidos políticos brasileiros, levam para a política italiana, da comunidade italiana, os mesmos problemas de nepotismo, vícios, práticas carcomidas, de estabelecer pessoas VIPs e o resto, né? Eu quero ser um representante das pessoas. Não é que eu negue um apoio, eventualmente, que um político queira me apoiar. A questão é a seguinte, eu sou representante das pessoas, né? Primeiro, então essa minha plataforma é ser um candidato horizontal, que é a minha história. Porque eu ajudo as pessoas da comunidade italiana há mais de 15 anos e eu ajudo como Daniel Tadoni, eu não ajudo como o representante disso ou daquilo, eu ajudo gratuitamente porque eu gosto. E é uma coisa a qual eu me dedico e quero continuar fazendo. Minha principal plataforma é essa. Eu acho que é a plataforma mais importante, estar próximo às pessoas, estar disposto a resolver. Algumas pessoas já disseram, mas isso é um vereador, não é um deputado. A questão é o seguinte... nós precisamos disso, precisamos de pessoas que cuidem dos problemas reais. Quanto à plataforma, eventualmente, de projetos, etc., o mais importante é blindar a cidadania italiana. Por quê? Porque tem gente no Congresso italiano, no Parlamento italiano, que quer mudar a lei de cidadania. E essa mudança que poderia acontecer, ela não prejudica apenas aqueles que não têm direito, que têm direito e ainda não fizeram a cidadania. Essa eventual mudança pode prejudicar até mesmo quem já tem cidadania. Uma mudança que quiseram fazer no fim do ano passado, meio às escondidas, no escurinho, e na última hora, essa mudança afetaria até mesmo a pessoa que já é cidadão, porque se prejudicaria o direito de filhos e netos. Então, o projeto, o principal é blindar a cidadania italiana, para que as pessoas que têm direito continuem tendo direito e as pessoas que já são cidadãos possam passar para filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, né? Então eu acho que esse é a plataforma mais essencial. E esse ponto que você agora aborda, essa blindagem, ela faz parte, com toda certeza, dessa palestra que você proferiu ontem aqui também. A palestra, a coisa mais importante que eu digo nessa palestra, a palestra que eu já fiz em várias cidades, eu digo sempre assim, durante a palestra, a coisa mais importante que eu quero que as pessoas saibam e saiam daqui conscientes é que nós que somos descendentes de italianos e cumprimos com os requisitos da transmissão da cidadania, nós nascemos italianos. A lei italiana nos atribui a cidadania pelo simples nascimento. Ou seja, a cidadania italiana, ela não nasce de um momento, ou seja, você não passa a ser italiano do momento que você entregou sua documentação ao consulado. No momento que o consulado reconhece a sua cidadania, você se torna um cidadão italiano para todos os efeitos desde o dia do seu nascimento. Ela retroage ao seu nascimento, porque você nasceu italiano. O direito à cidadania italiana, ele existe pelo seu nascimento. Então, a blindagem é também fazer com que as pessoas se conscientizem que a cidadania italiana não é um presente, não é um benefício que o consulado ou a Itália te dá. Ele é um direito que te compete desde o dia em que você nasceu, né? E o que eu digo como blindar? Blindar é tentar fazer com que o direito à cidadania seja colocado na Constituição italiana. Porque a Constituição italiana não traz nenhuma menção à cidadania, né? Então, a cidadania pode ser modificada por lei ordinária. Claro que eu acredito que a Corte Constitucional Italiana não admitiria uma mudança que retroagisse no tempo. Porque quem já nasceu
sob a força da lei atual da cidadania, já é italiano. Não poderia ser tocado por uma mudança. Porém, a gente nunca sabe o que passa na cabeça. Então, eu também faço uma reflexão, peço uma reflexão para os eleitores que verifiquem os candidatos e ver com quem eles andam, porque alguns concorrentes estão em partidos ou listas que se misturam com políticos italianos que querem acabar com o direito da cidadania. Né? Então é importante ter isso, que é o essencial da comunidade, porque sem cidadania não existe eleitor. Você apoia algum candidato ao Senado? Que nós tivemos aqui a presença do Walter Faganiello Maierovitch, que apoia a Silvana Risioli. Você tem um candidato ao Senado? Nossa lista é uma lista que não tem uma candidatos ao Senado. Tá? Então, a gente, para o Senado, apoiamos, por uma afinidade de objetivos, os candidatos de uma lista chamada MAIE. Tá? Então, a nossa lista é lista unital, é uma lista apenas para a Câmara. Para o Senado, nós apoiamos os candidatos ao Senado da lista MAIE, ok? Diferente do caso que você citou do Walter Maierovitch, que ele tem na lista, ele tem tanto ao Senado quanto à Câmara, tá? Nós criamos uma lista exclusivamente, uma lista nova para a disputa da Câmara. Tá. E essa também deve ser a diferença entre o Fausto Longo. Fausto Longo está no PD. Isso. PD é um partido político estabelecido na Itália, um partido centro-esquerda, né? Ele está agora, saiu iria ser candidato ao Senado, mudaram lá as cadeiras, está sendo candidato à Câmara. O que eu acho importante que as pessoas saibam com relação ao PD, o Partido Democrático, do candidato Fausto Longo, do candidato Fábio Porta e de outros, é que eles escondem uma afinidade que eles têm com o PT, né? Porque eles sabem que o eleitorado italiano, ele é sobretudo antipetista. Eu tenho amigos que são petistas e eu respeito muito, mas eu não gosto quando a pessoa esconde algo, porque pode lhe prejudicar, né? Então é importante que as pessoas saibam que, por exemplo, o PD, recentemente, um grande nome do PD, chamado Eugenio Marino, ele pôs lá no seu Facebook: o juiz Sérgio Moro está perseguindo o Lula. Tá? O PD apoiou o candidato Fábio Porta, o candidato Fausto Longo, apoiaram todas as eleições do Lula e da Dilma, inclusive a última eleição da Dilma. Sempre apoiaram o PT. Eles são irmãos gêmeos do PT. Mas quando eles se apresentam nas eleições, eles escondem. Veja, não há nenhum mal em apoiar quem você acredite que merece ser apoiado. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que tem muita gente honesta, de bem, no PT, que apoia o PT, não tenho problema com isso. Eu só fico um pouco incomodado ver que eles escondem isso, porque eleitoralmente é prejudicial a eles, né? Então, eu acho uma coisa lamentável. E digo mesmo também do Walter Faganiello. Walter Faganiello é uma pessoa de esquerda, né? Entrou num partido, o partido dele, o Liberi Uguali, é o PSOL da Itália. É uma dissidência do PD. Do mesmo jeito que o PSOL saiu do PT, o Liberi Uguali recentemente saiu do PD. É uma derivação à esquerda. É o PSOL da Itália. E ele recebeu ontem o apoio do João Dória. Ou seja, eles fazem qualquer negócio. Né? Ou seja, o João Dória apoia o cara que está no partido PSOL da Itália. Uma coisa, que político que não faz qualquer negócio? É verdade, Se você me citar entendeu? Não, olha, eu acho que... Se você me citar eu deixo você ficar aqui até as 2 horas da tarde. Não, olha, veja, eu acho que tem políticos... Não, mas eu quero um nome e a gente vai buscar prova. Não te conheço como político. Não, eu... Tô te conhecendo. Eu na verdade... Citar, mas assim, porque no fundo o político faz parte... Nada mais você encontra de hombridade no político. Aí cai naquele ponto que você falou, né? E o André colocou agora, né? Aquele candidato ligado a políticos que levam vícios. Exatamente. Não, veja, eu, por exemplo, tenho que dizer uma coisa. Eu, ser eleito é uma coisa. Por enquanto, eu não sou político. Eu entrei agora nesse negócio de política. Eu acho que vale a pena, eu acho que é um projeto legal. Exato. Nisso eu tenho que dizer. E eu vou dizer para você, eu acho que tem políticos que não fazem qualquer negócio. Tanto à esquerda quanto à direita. E olha, posso dizer, por exemplo, Fernando Gabeira é um cara que é de esquerda, que eu admiro demais, porque é um cara que não faz qualquer negócio. E em outras pessoas, inclusive no PSOL, por exemplo,
Eu não sou uma pessoa de esquerda, mas eu tenho que reconhecer que tem pessoas que têm uma coerência. Equivalente. Uma coerência programática, que a pessoa está lá porque ela acredita naquele ideal. Então, há políticos, você pode não concordar com o que eles dizem, há políticos, e eu tenho que realmente dizer que normalmente é até mais à esquerda do que à direita, que não fazem qualquer negócio. Então, nós temos que louvar pessoas que realmente têm essa coerência. Porém, o que eu estou dizendo é justamente isso. Não tenho problema com qualquer tipo de apoio. Só não gosto dessa salada e de esconder essa afinidade de pessoa, porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu votei no Fábio Porta, eu votei no Fausto Júnior, mas você sabia que eles são aliados, afinidade total com o PT? Com o PT, e a pessoa abre aquele olho, porque ela fica, não, mas se eu soubesse eu não teria votado. Então eu acho que eles escondem porque eles sabem disso. Muito bem. O Daniel, com o avançar da hora, a conversa está muito boa, muito mas a gente já tem o Mariel Oma aí que chegou, a gente tem que também atendê-lo. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aos ouvintes da DBC-FM e o seu pedido final para que votem no Daniel. Veja, eu antes de pedir que votem no Daniel Tadone, da lista Unital, eu peço que as pessoas conheçam os candidatos. Eu não tenho medo da comparação. Conheçam os candidatos, vejam o que eles fizeram na sua vida, porque tem muito paraquedista. A pessoa surge agora, tem uns que saem candidatos que criaram a página do Facebook deles faz um mês. Né? Você, um mês, olha, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer. Faz um mês que ele criou a página no Facebook. Mais italiano que o Carpati agora. Pois é, entendeu? Então, meu convite não é votem no Daniel, meu convite é conheçam os candidatos. E comparem os candidatos. Se a pessoa quiser conhecer mais sobre a minha pessoa, sobre a minha plataforma, tem o meu site, que é o www.taddone, Taddone, né? .it, www.taddone.it, ou, mais fácil ainda, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de anotar, meu WhatsApp de campanha, né? Quiser mais material, quiser saber mais alguma coisa, que é o 11 97 300 6665, né? 11 97 300 6665. Vou até conferir aqui se está certinho, porque às vezes eu posso me confundir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um segundinho. Perdão. Isso mesmo, é o 11 97 300 6665. Quem quiser mais informações, mesmo informação sobre cidadania, o que eu puder, eu faço. Pessoal, eleitores ou não eleitores, participem da eleição, tá? Eu convido todos a ir se informar. Muito obrigado, Daniel Tadone, pela sua presença e aguardamos a resposta da eleição. E, se Deus quiser que você ganhe, a sua proposta foi muito honesta e muito verdadeira, porque você falou, não adianta prometer nada, sim, porque é impossível de se cumprir. Isso já tem assim uma verdadeira eloquência muito grande. Exatamente. Muito obrigado, uma boa tarde. Grazie a tutti. Um abraço. Continuamos então o Jornal DBC e lembrando a todos, amanhã a Seleção Brasileira Juvenil